Bom, estamos no ar agora, estamos inaugurando, estamos começando o nosso primeiro podcast desse programa. Como vocês sabem, aqui conosco está o Pastor Gui, Pastora Josi. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de vocês aqui. Dá um oi aí já para quem está assistindo. Onde a gente dá um oi? Tudo bem, gente? Beijo. Legal, Obrigado legal. pelo convite, Rafa. Tamo muito junto. feliz de estar aqui. Que legal. Espero que seja muito bom. Top demais. Bom, então muitas pessoas vão assistir isso depois, vai ficar gravado, a gente vai subir algumas plataformas e já faz um tempo que Deus colocou isso no meu coração, eu venho comentando ali nas redes sociais. Nós vamos falar sobre negócio, vamos falar sobre propósitos, vamos falar sobre como é a vida de um empresário, de uma pessoa que tem ali uma certa correria na parte profissional e tem que conciliar isso com família, tem que conciliar isso com a parte espiritual. Então vai ser muito bom e nada melhor do que ter vocês aqui, tá? Então, para começar, até para quem ainda não conhece vocês, eu queria pedir para vocês se apresentarem. Quem é o Pastor Gui, quem é a Pastora Josi? Se apresentem aí como vocês gostam de ser apresentados. Bom, meu nome é... Primeiro, agradecer pelo convite, dar os parabéns pela iniciativa, né? Todo projeto começa, às vezes, pequeno, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai acrescentar e você vai ver muito resultado desse trabalho. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo convite, nos sentimos privilegiados. Bom, quem não me conhece, meu nome é Guilherme Ferraz, sou natural de Americana, nasci aqui na região, sou empresário já há quase 16 anos no ramo de telecomunicações, aprendi a ser vendedor muito cedo com meu pai. Meu pai me ensinou a profissão e eu me tornei vendedor ainda um adolescente, né? Meu pai era representante de uma marca de bicicleta. Eu aprendi a vender com ele, fazer a região, né? Litoral paulista, enfim. Fui desenvolvendo essa aptidão a vendas, a área comercial e trilhei basicamente toda a minha carreira profissional na área de telecomunicações, né? Muito cedo. Fui desenvolvendo essa área e me tornei empresário no meio da caminhada aí, né? Tive também muitos altos e baixos e fui aprendendo, desenvolvendo, estudando, aprendendo, não desistindo. E hoje nós temos uma empresa, prestamos serviço comercialmente e também na área operacional técnica para uma marca aqui. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Aproveita. Do Desktop, se você é do estado de São Paulo e quer comprar uma internet que é legal. Ele é vendedor, não ia deixar de falar. Ele não ia deixar de falar. Não pode chamar a gente no Instagram aqui que a gente vai te atender. Tá no sangue, Boa. né, gente? Tá no sangue. E estou acompanhado da minha esposa, ela vai falar um pouquinho também. Então é assim, cara, uma trajetória profissional. Paralelo a isso, né? Nós somos crentes em Cristo Jesus, já me batizei, me converti há 25 anos atrás, na mesma igreja. E também na caminhada, Deus nos chamou para o ministério pastoral e fomos chamados a esse ministério. Então, temos aí uma jornada tripla, né? Legal. Pai, marido, pastor, empresário. Então, espero poder compartilhar um pouco e agregar aí para o nosso bate-papo. Legal, top demais. Estamos vivos, né? Estamos Meu Deus. vivos. Pai de 2, mãe de 2. Top e demais. É isso aí. Bom, meu nome é Josiane, né? Josiane Ferraz, podem me chamar de Josi. Bom, eu sou esposa do Gui, conforme ele disse. Me converti já fazem aí 23 anos, né? Que eu caminho com Jesus, graças a Deus por isso. Nasci, né? Me formei, me criei aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Hoje a gente mora em Americana, mas eu nasci aqui mesmo. E nós temos 2 lindos filhos, né? Estão nos assistindo aí, espero que sim. Tá na audiência. Legal. Um de 10 e a Ingrid de 16. São crianças maravilhosas, né? Crianças, né, gente? Pra sempre vai ser, né? Meu Deus, 16 anos, né, filha? Bebê, né? Bebê da mamãe. Tá aqui assistindo a mamãe. Então, estamos aí, conforme o Gui falou, nessa jornada tripla, né? Somos empresários. A gente tem um negócio lá de telecom. E pais, pastores, agora nós recebemos um desafio de Deus, né? E estamos atuando ali na cidade de Limeira, com a Igreja Batista do Caminho de Limeira. Está nascendo aí, galera. Que legal. Né? Em contrapartida a isso, a gente faz um monte de coisa. Então, eu estudo, né? Faço psicologia. Amo muito tudo isso, né? A Josi tem um agregado, né? Ela é estudante atualmente.
Não, se já é difícil conciliar negócio espiritual, imagina isso, Deus. E estudo, faculdade. Uma faculdade que exige muito, como a faculdade de psicologia, né? Embora a gente tenha formação acadêmica na área de teologia e algumas pós-graduações, ela ainda decidiu se aperfeiçoar mais e fazer, de fato, uma psicologia. Sim. Que foi um desafio também, né? Eu tava muito assim, parada. A né? vida Eu tava falei, muito não, tranquila. A vida tava muito de boa. Eu falei, o quê, gente? 4.0. Falei, não, vou arrumar um problema na cabeça. Legal. Aí tô lá arrumando problema de segunda a sexta-feira. Top demais. Mas é muito bom, a gente aprende demais, né? Legal. Bom, Maravilhoso. então, para quem ainda não conhecia, o Pastor Gui e a Pastora Josi, são um casal que eu admiro muito vocês, justamente por vocês conseguir conciliar tudo isso. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Eu já queria começar com a primeira pergunta, que é justamente aqui o nosso tema, né, do episódio. Primeiro, eu queria que vocês me respondessem se dá para ter alta performance em todas as áreas da vida. Vamos dar foco aqui no espiritual e profissional. O que é alta performance na profissional? É você ter resultado, é aquelas metas que você define, você alcançar, é você sair, conseguiu o que eu queria. Sabe aquela sensação que você está no ápice profissional? E na vida espiritual da mesma forma. Você chega na igreja, já pisa o pé, já é batizado do Espírito Santo. Tem essa alta performance, está no alto nível da vida profissional e espiritual simultaneamente. É possível isso ou não? E como que vocês fazem para conciliar? É possível em história de quadrinhos, desenho animado. Olha! Meu Deus, na vida É um mito. real. É um gente. mito ou verdade? É um mito ou verdade? Na vida real. Cara, assim, ó, é uma boa pergunta, né? Possível é, mas não é uma tarefa fácil. Na verdade, é uma tarefa árdua, né? Na vida, você precisa priorizar algumas coisas, né? Então, na escala de prioridades, você tem que isso tem que estar muito bem definido na sua cabeça. E se você é casado, isso tem que estar muito bem definido no seu casamento, porque tem um adendo aí, né? Que é o casamento, a família, a construção, enfim, que para mim é prioridade máxima, né? Acho que a maior missão que a gente tem na face da Terra é discipular os nossos filhos a serem parecidos com Cristo. Acima de qualquer coisa. A minha prioridade de missão é a minha família, né? Depois você tem outras coisas aí, né? E não é uma tarefa fácil. Acho que assim, é possível, você tem que ter uma disciplina muito pesada, abrir mão de muitas coisas que são supérfluas hoje, né? A gente, por exemplo, quanto tempo a gente gasta de forma supérflua que na rede social. A Josi, inclusive, tem uma palestra, ela fez essa palestra no final do ano, numa grande empresa aqui em Campinas, falando sobre vícios digitais. E aí você começa a fazer uma autoanálise, né? Cara, como a gente perde tempo com coisa fútil. Verdade. Então é possível, Rafa. É meio mito, né? Assim, às vezes parece uma coisa muito distante. É claro, você tem que ir construindo isso dia após dia, mas é uma tarefa muito difícil. O fato é que vai chegar momentos da sua vida que você precisa dar ênfase e descarregar ali muita energia para determinada área da sua vida. Por exemplo, você está começando um negócio, o negócio ainda está em fase embrionária. É necessário que você invista uma energia muito grande ali. Exato. Energia, tempo, às vezes dinheiro, enfim. Então, se não houver esse conciliando bem essas coisas, esse negócio não vai se tornar um negócio rentável, nem vai ter alta performance. Então, principalmente em fases do negócio, eu acho que o grande lance está nisso aí. A grande chave é a fase. Que fase está o seu negócio? Que fase está a sua vida espiritual? Como é que é a sua vida espiritual? Você vai precisar demandar, nesse momento, uma energia maior nesse negócio para melhorar, para encontrar, de certa forma, pontos ali de convergência. Então eu acho que o lance é mais ou menos nesse sentido, sabe? E ver que fase você está da sua vida, que fase você está do seu negócio, que fase você está na sua espiritualidade, que fase você está no seu casamento, que vai demandar que você tenha energia. Porque não tem como ser flat, sabe? Não existe flat nesse negócio. Vai ter altos e baixos. E vai haver momentos no seu negócio que você vai ter que demandar. A família vai ter que... Cara, agora eu preciso dar ênfase nisso aqui. E aconteceu muito com a gente isso, entendeu? Então, o que você está falando, então, é que periodicamente nós precisamos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise,
opa, é o momento de eu focar 100% no espiritual. E é assim, o momento cara, de eu focar no profissional. Assim por diante. 100% assim, não existe 100%. Não tem como você separar a sua Ou vida. colocar mais energia. Mas colocar mais, gastar mais tempo, Perfeito. energia naquilo, entendeu? Porque assim... Eu acho que o que o Kig quer dizer, mais ou menos assim, que a gente tem uma linha do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É tudo equiparado, tudo igual, tudo divididinho, tudo muito analítico. Isso não existe. Isso aqui é difícil, porque você tem que olhar para aquela demanda e falar, poxa vida, isso aqui não vai... Se eu ficar 1 hora aqui, não vai fazer efeito. Eu tenho que dedicar aqui nesse trabalho 4 horas do meu dia. Não, a necessidade agora é familiar. Então, eu tenho que desprender tempo para estar com os filhos, para estar com a esposa. Enfim. Legal. Então, esse equilíbrio, na realidade, é maravilhoso, mas lá no melhor dos mundos. Perfeito. Aqui na vida real, a gente tem que intensificar um pouco aqui, puxar exato. um pouco aqui. Então, você nunca vai ter assim, né? Vai Então, sempre... Legal. o que é o nosso conselho, assim, cara? Periodicamente você faça essa avaliação. análise. Legal, legal. É importante que você tenha no seu negócio, que você tenha mentores, pessoas que vão te aconselhar, na sua vida espiritual mesmo, enfim, tudo no seu casamento a mesma coisa, que você possa fazer essa análise, entendeu? Legal. Seja de mês em mês, de trimestre em trimestre, de semestre em semestre, de ano em ano, não sei. Vai de acordo com a sua necessidade. Mas o fato é de que tempos em tempos é necessário fazer essa análise. Legal. Pô, meu negócio estava numa crescente, de repente ele teve uma queda. Pô, vou precisar agora, nesse momento, reorganizar determinadas coisas. E para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu deveria fazer que nesse momento não vão ser prioridade, entendeu? Perfeito. Então, quando a gente entende isso, quando eu entendi isso, a gente entendeu isso, demorou muito, cara. A gente quebrou muita cara, tivemos muitos prejuízos por falta desse entendimento. Entender que ser empresário, ter empresa também é um ministério de Deus, é uma bênção de Deus, é um dom de Deus, que às vezes nem todo mundo tem, entendeu? É um talento que Deus lhe dá. E se você entender isso, né, se tiver inserido numa comunidade, numa igreja que também tem esse entendimento, tudo isso facilita, entendeu? Então eu acho que esse é mais ou menos o caminho. Lembrando que a gente fala para empresários, mas hoje existem muitos cargos, como líderes, gestores, diretores, que às vezes têm uma responsabilidade até maior que um pequeno médio empresário, Exatamente. né? E vale para essas pessoas também. Na nossa caminhada, não foi a vida inteira de empreendedor. No meio do caminho eu também fui funcionário. Por exemplo, dar um exemplo, há 3 anos atrás eu estava assumindo um cargo de executivo numa grande empresa aqui no Rio Grande do Sul, mas que ela atuava em 7 estados do Brasil. E eu precisei, nesse período, demandar tempo até da minha família. E aí eu fiz um acordo em casa lá. Ó. Papai, marido, vai precisar sair durante 3 semanas do mês, vou precisar viajar, porque eu vou rodar 6 estados brasileiros, mas é importante na minha carreira, nesse momento, e financeiramente também. Então, é sempre nessa transparência de acordo. Legal. E assim, apoio familiar, né, cara? Tudo que a gente fazia lá foi muito bem esclarecido, muito bem conversado. Legal. E aí você tem um apoio e as coisas deram certo. E é interessante porque chegou num ponto que eu cheguei um dia em casa e o Josi falou assim, pô, eu queria voltar a estudar. Mas para mim voltar a estudar, você vai ter que estar aqui, você não vai poder viajar 3 semanas do mês. Aí eu falei, então vamos me recolocar profissionalmente. Ou eu volto a empreender, eu tinha essa possibilidade, ou eu vou trabalhar numa empresa que eu não preciso viajar 3 semanas do mês. Então eu precisei, naquele momento, eu precisava abrir mão da minha carreira profissional, que era uma carreira que eu estava construindo no mercado, para poder dar ênfase no meu casamento. E eu poder apoiar a Josi na faculdade que ela queria fazer. Então, é isso que eu estou te dizendo. Vai acontecer no meio do caminho, você vai precisar tomar decisões e priorizar determinadas áreas da sua vida. Perfeito. Para que você consiga ter performance em tudo. Perfeito. Ou seja, então a questão é sempre, periodicamente, fazer essa autoanálise. Exato. Show de bola. Esse é o conselho, né? E você falou uma coisa que eu acredito muito também, que a gente precisa colocar prazos para algumas coisas. Por exemplo, imagina que tem pessoas que estão no momento que define que vai focar com muita energia nos negócios. Então está no momento de focar nos negócios, tem hora para começar a trabalhar, não tem hora para terminar, vai chegar tarde, não vai conseguir dar tanta atenção até mesmo para a família ou para o ministério espiritual. O que vai acontecer? Vai começar a ter problemas em casa se isso não for bem alinhado em casa. Então, isso que você falou é bem importante, da pessoa poder chegar na esposa ou vice-versa e falar, ó, vai ser assim por X tempo e a gente precisa estar junto nessa. Aí vai muito também, entrando um pouco na parte familiar, a pessoa que você escolheu estar do lado para ver se ele entende.
É o que eu falo para meus filhos, escolha bem, porque depois de aceitar Jesus é a escolha mais importante da sua vida. Verdade. Com certeza. Entendeu? Isso vai casamento. refletir toda a tua vida, Olha, toda a tua trajetória. até né? com base nisso, né, do escolha bem, eu acredito que se não fosse a Vitória, qualquer outra pessoa na minha vida, cara, eu não suportaria, porque a Vi, ela segura uma bronca gigantesca em casa, porque ela entende esse momento que a gente está, onde eu tô focando 100%. Hoje eu saí de casa cedo, nem sei a hora que eu vou chegar. Sim. Então, assim, se ela não entendesse, né, aí não seria possível. Exato. Então, não significa que vai ser assim para sempre. É isso que a gente está colocando. Vai chegar um momento que eu vou focar lá. É prazos, é o que você falou. Estabeleça prazos. Eu acho que qualquer empreendedor, qualquer pessoa, independente se é empresário ou não, tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Perfeito. Prazo, é prazo. Eu estabeleci por 1 ano eu vou desenvolver esse negócio. E vou ver o resultado. E avalio os resultados. Perfeito. Deu resultado, continua, não deu, para, recomeça, faz outra coisa. E a vida é assim, cara. Perfeito. Bom, e agora com relação a tarefas, né? É natural que a gente tenha tarefas ali no trabalho. Então, no trabalho você chega, você tem ali geralmente uma rotina, tudo que você precisa fazer diariamente. E também você tem ali as tarefas espiritualmente falando, ainda mais vocês, a responsabilidade que vocês têm hoje em ministério. Sim. De repente, muitas pessoas que estão nos assistindo, que vai nos assistir, também tem muitas responsabilidades no ministério. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no escritório, e ela falando, eu passando as perguntas, né, que eu ia passar aqui para vocês, ela falou, caramba, eu tô virando líder da mídia da minha igreja. E, nossa, como é difícil, né, realmente. Então, ou seja, Sim. todo mundo tem esses tipos de dúvida, né, de receio, de dificuldade. Então, assim, queria que vocês dessem uma dica, né, um conselho, para como se organizar em termos de rotina. Sentido, Em termos de execução de tarefa, como se organizar. Legal. Como que vocês fazem hoje com as tarefas ministerial, profissional? Como vocês dividem e se organizam nisso? Eu acho que a gente ouve muito essa pergunta, né, ou esse questionamento. Quando tem alguma função ministerial ali na igreja, a pessoa pode virar para você e falar assim, olha, pastor, eu não posso assumir isso. Mas por quê? Porque eu trabalho. Porque eu estudo. E aí eu não vou conseguir desenvolver isso aí de uma forma com todo o meu vigor, né? Então, aí acaba a pessoa não fazendo aquilo que Deus colocou no coração dela e é algo que ela gosta. Poxa, ela gosta da dança, ela gosta da mídia, mas ela acaba dizendo não porque ela acha que ela não vai dar conta. E aí você vai lá para Tessalonicenses, né? Que tem um texto muito legal que Paulo fala, eu até anotei aqui, ó. Porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Paulo é uma das figuras mais importantes nesse quesito para mim. Legal. Porque ele não era só o pregador do evangelho, o apóstolo ali daquelas nações. Ele trabalhava, nós sabemos que ele era fazedor de tendas, então ele tinha a rotina dele, e aqui ele deixa isso bem claro. Ele fala, queridos irmãos, vocês sabem que eu trabalhava arduamente. Então, Rafa, se você analisar esse texto, olha que tremendo, você pode analisar que aqui ele já dá 2 conselhos. Primeiro, na parte A, cara, trabalhar arduamente. Às vezes a gente trabalha e faz alguma coisa na igreja, só que a gente não faz nenhum bem e nem outro bem. Será que a gente está trabalhando nisso arduamente? E ele fala que ele trabalhava arduamente, tanto na pregação do evangelho, quanto no serviço secular dele. Então, assim, tem alguns textos que falam fadigadamente, arduamente, trabalhoso. Então, será que a gente está dedicando a nossa força? Então, aí vai uma dica. Você quer trabalhar para o Senhor, quer estudar, quer fazer o teu trabalho, isso tem que dar certo dos 2 lados. Então, faça com intensidade. Perfeito. Fazer com intensidade. Essa, Legal. no caso, seria assim a primeira dica minha. Fazer com intensidade. Legal. Trabalhar arduamente. Legal. E a outra dica está ali no restinho do versículo, que é todos os dias. Ele não trabalhava arduamente só no primeiro dia ou perto do pagamento. Ele trabalhava todos os dias. Né? A segunda parte fala, trabalhávamos dia e noite, que é a constância. Porque às vezes você começa algo e aí você desprende tanta energia e tempo e aquilo vai bem durante 15 dias. Aí aquilo passa, aí aquele fogo abaixa e aí você não vai bem no trabalho, você atrasa, você não entrega. Por que isso acontece, pastora? Aproveitando o gancho. Que é natural pessoas falar, qualquer coisa que seja, eu vou A começar gente um já perde. propósito, eu vou começar devocional.
eu vou começar tal coisa. Aí começa. Dia 1 tá voando. Dia 1 tá voando. Dia 10 já tá dormindo. Por quê? Então ele perde essa constância. Por que, né? que não tem constância, você acha? Então, eu creio assim, nós como seres humanos, nós gostamos de novidade. Nós gostamos de tudo aquilo que é novo. Então, quando você trata aquilo como rotina e hábito, aquilo pode não ter a mesma emoção que tinha nos primeiros dias. Então, você chega a um certo ponto que você aprendeu tudo do negócio, então não tem uma novidade. Então, por isso que a sequência, né, vai realmente diminuindo. E aí, o que vale muito mais nessas horas não é a motivação, mas é a disciplina. Legal. É saber o que você tem que fazer e pronto. Gostando ou não gostando, aprendendo algo novo ou não. Né? Então, assim, nessas horas você vê que a motivação ela pode ser uma faísca, mas o que vai manter ali o teu gás é a disciplina. Fazer todos os dias, né? É aquilo, é igual da caneta Bic, né? Fazer todos os dias ali, a caneta tá no mercado desde 1940. O mesmo né? modelo, igualzinho. Mesmo modelo, Não mudou né? quase nada. Né? Então, é o básico bem feito. Legal, né? Hoje, legal. todo mundo, você vai em qualquer lugar, se eu perguntar aqui pro Thiago, que tá ali atrás, Thiago, dá uma caneta, ele vai me dar, 90% das vezes vai ser uma caneta Legal. Bic, né? Então, Se eu fosse o acho que essa Pastor Gui, ele ia constância- tirar aquela Mont ele tira a Blanc. Mont Blanc, Ele é né? outro nível, né? Esse é o tipo de caneta. Mas assim, Mas é isso, é a intensidade e a constância. Quer trabalhar para o Senhor Jesus e quer trabalhar no teu trabalho secular? Cara, é até o sangue. Não é todo dia, sabe? Não é um dia sim, um dia não. Não. Constante, constante. Trabalhar Legal. arduamente, fazendo dia e noite. Só complementando o que a Josi já respondeu de forma brilhante, é uma frase clássica, né? Feito é melhor do que perfeito. É difícil conciliar as nossas jornadas, né? Seja empresarial, espiritual, familiar, enfim. O importante é fazer. Eu acho que nós temos uma tendência, né? Principalmente o brasileiro tem uma tendência de deixar sempre as coisas para a última hora, fazer as coisas meio que na barrigada, né? Então, acho que é meio cultural isso também, né? Não temos uma disciplina igual os orientais, aquela coisa toda. Eu acho que é uma coisa... E a personalidade também influencia muito sobre o isso. temperamento das pessoas tem essa Temperamento, influência, né? O né? sanguíneo começa como nunca e termina como sempre, né? Aquela coisa toda. Exato. Tem muito disso. Mas eu acho que fazer é importante. Né? Eu não consigo orar 1 hora do meu dia, mas eu oro 3 minutos. Se você faz isso todos os dias, já é um avanço. Perfeito. Eu não consigo ler 10 capítulos da Bíblia. Mas eu leio 1. Eu leio todo dia o Provérbios do dia. É uma prática que a gente tem lá, né? Por exemplo, a gente tem a nossa leitura bíblica em casa, mas a gente tem já 5 anos, mais até, né, Josi? Desde o tempo que nós éramos líderes da mocidade. Sim, a gente sim. tem a cultura de todo dia ler o Provérbios do dia. Hoje é dia 21, vou ler o Provérbios 21. Legal. Então, isso vai se tornando uma prática. Então, acho que essas coisas, por menor que elas sejam, elas são importantes, entendeu? Então, Perfeito. acho que essa questão da consistência que a Josi falou, acho que é muito importante. Não é o quanto você vai fazer, é o que você vai fazer, desde que você faça. Entregando o seu Dia máximo. após dia você consegue indo aumentando ou diminuindo, enfim, mas é importante que você faça um pouco de cada coisa. Perfeito, Entendeu? show de bola. Até aproveitando um gancho também, a pastora falou sobre motivação, disciplina, né? E até divulgando aqui, dia 3 de fevereiro vai ter um evento na nossa igreja, na IBC Americana, que chama Next Level. Legal. Aí eu que vou levar uma palestra lá Sensacional. Ano passado eu sobre... estive lá. Ah, é verdade, Nós você foi, né? estivemos lá. Foi. Sobre o que você falou na época, você lembra? Eu lembro, eu tava lá, foi... Eu acho que foi em setembro, mas eu não lembro. É alguma coisa Verdade, você chegou aí. na área Foi muito empresarial, bom. mas eu não lembro o que Legal. era. Assim. Aí, dia 3 agora, a gente vai falar sobre como não procrastinar, o que a gente Legal. precisa fazer. Aí tá muito ligado a isso. Porque tem Muito. pessoas que até confundem motivação com disciplina, né? Querendo ou não, Exatamente. o que eu penso, motivação, nada mais, nada menos, é os motivos que a gente tem para fazer alguma ação. Tem Até a pessoas... etimologia da palavra já diz um pouco disso. Tem gente que acha que motivação eu tô animado, vambora. Pô, motivação não é isso. Você tem que ter os motivos claros, o porquê você faz o que você faz. Porque você faz. Né? Essa é a real intenção, né? Aí uma e coisa tem que fazer sentido para você também, Exato. né? Poxa vida, por que eu vou malhar todos os dias? Porque eu tenho um objetivo. Qual é? É ficar
trincado. É. É não morrer com as veias entupidas. Então, cada um tem um motivo. Se você colocar aquele motivo e aquilo é bem claro para você e aquilo faz sentido para você, aí aquilo acaba se tornando um hábito mais fácil. Mas você tem que entender que aquilo tem que fazer sentido para você. Por que eu tenho que treinar? Qual que é o meu medo? Né? Por que eu... Né? Então, isso tem que estar bem claro. Uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas que começam algo e depois param. Aí eu falo para elas, faz um compromisso público. Pega seu celular, abre a câmera, grava lá, gente, a partir de agora eu vou começar aqui um desafio. E se vocês viram fazendo diferente disso, me cobra, viu? Muito bom. Aí é um compromisso público, é mais difícil. A pessoa furar. Exatamente. Já aconteceu de eu fazer isso. Aí, por exemplo, eu postei lá 30 dias sem açúcar. Às vezes eu tô num lugar, tem doce na mesa. Ô, Fel, você tá comendo? Você não falou que tava sem, cara? As pessoas cobram, cara. Eu não, abençoado, só tá na mesa. Eu não tô comendo, não. Então as pessoas começam até... A nuvem de testemunhas está ali. Você entendeu? Então, assim, é uma forma legal das pessoas ali não se sabotar. Eu vou falar mais sobre isso lá no Next Level. Então, quem tá ouvindo aí já se galera, prepara. vai lá. Bom, Não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Outro ponto importante, quero ouvir a opinião de vocês também, que muita gente fala assim, né? Pô, a gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ter uma vida equilibrada, a gente tem que buscar o equilíbrio. E a gente até já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria a opinião de vocês sobre isso. Vocês acreditam em equilíbrio? Como que é uma vida equilibrada? Qual a opinião de vocês sobre isso? Duas frases clássicas do Flávio Augusto. Não existe estabilidade, não existe equilíbrio. Não é? Exato. Ele fala muito sobre isso. É um cara extraordinário. Cara, eu também não acho que exista assim equilíbrio. Eu acho que a vida é feita de decisões. Você precisa tomar decisão. Existe uma frase que eu sempre digo assim: uma decisão pode custar caro, não tomar uma decisão pode custar tudo. E serve para qualquer área da sua vida, seja no negócio, na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, enfim. Precisa tomar decisões e às vezes as decisões custam caro. Né? Um cara que decide porventura fazer uma faculdade, ele vai ter que abrir mão no final de semana de sair, porque ele vai ter que estudar, se dedicar aos estudos. O nível de relacionamento dele já não vai ser com as mesmas pessoas muitas vezes, vai ter que mudar os seus relacionamentos. Então, ele tem que tomar uma decisão que pode custar muita coisa no meio do caminho. Sim. Profissionalmente é a mesma coisa, ser empreendedor é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala, vou virar empreendedor para ficar mais tranquilo. O cara não sabe da missa metade, porque o preço que se paga hoje para ser empreendedor no Brasil, os empreendedores do Brasil, principalmente os micro e pequenos empreendedores no Brasil, eles são, na verdade, os grandes heróis dessa nação, não os vilões, entendeu? Verdade. Porque a gente paga uma carga tributária altíssima, responsabilidades altíssimas, a nossa legislação trabalhista muitas vezes não favorece, enfim, os caras são verdadeiros heróis. Então, assim, eu não acredito que exista assim, equilíbrio. Eu acredito que é necessário você tomar decisões no meio da caminhada. E essas decisões nem sempre vão estar muito equilibradas. Por exemplo, vou dar um exemplo de saúde. Cheguei num ponto da minha saúde, falei, cara, se eu engordar mais, eu vou explodir. E eu preciso tomar decisão. E você faz uma dieta equilibrada? No meu caso, não, eu tive que abrir mão do açúcar, acordar todo dia mais cedo, treinar todo dia e tal, para começar a perder peso. E assim, não tem como. Você quer que o seu negócio saia do 100 a 1 milhão. Você precisa tomar decisões drásticas e gastar uma energia pesada e gastar tempo de forma consistente ali mesmo. Então eu não acredito que vamos fazer uma dieta equilibrada. No meu caso, não existe dieta equilibrada. Ou você abre mão 100% do açúcar ou você está ferrado, entendeu? Eu acho que tem horas na vida, até inclusive a gente conversou sobre isso esses dias, que tem horas que você tem que parar com aquela ideia do se permitir. Hoje eu vou me permitir. Mas hoje eu vou comer hoje eu vou fazer algo. Hoje é sábado, não sei, não vou treinar. Mas você está na condição adequada para se permitir?
Obrigado. Então, você se analisa, faz uma autoanálise. Você está na condição de se permitir? Não. Está na condição de se permitir 2, 3 vezes na semana? Não. Então, sem concessão para você. Ou seja, a gente tá falando muito sobre Né? autoanálise, né? Aqui tá saindo igual o Pablo Marçal fala, o código, né? O código, A gente é. pega o código. Então, acho autoanálise. eu acho que o que ajuda também, Rafa, analisando assim, você tem uma programação, uma rotina. Eu acho que esse quadro ali, né, quadro mental que você desenha para os teus dias, isso poderia ajudar muito. Foi falar de dieta. Iria Olha lá, economizar falando de muito dieta. O inimigo já vem com uma... O inimigo. Que delícia, gente. Nossa, Só benção, só benção. muito Isso aqui, bom. as coisas, isso aqui não engorda. Não, isso aqui é tudo abençoado. Quem engorda é a Zero. gente. Tá orado, tá isso orado. nada disso Abençoado. engorda. Tá abençoado, tá orado. Então, eu acho Obrigado. que esse... Obrigado, Obrigada, meninas. Esse cronograma, né, que você pode desenhar ali para tua vida, então eu acho isso muito legal. E o cronograma no Legal. detalhe, sabe? No detalhe mesmo. O que a Organização Mundial da Saúde fala sobre o sono? Tem que dormir 10 horas Esse é da um noite. ponto importante também, né? Você entendeu? 10 horas da noite. Então, 22 horas, você tem que... Fechou a concessão para você. 10 horas você tem que dormir. É. Esse é um ponto tirar bem o polêmico. eletrônico, né? Tirar o eletrônico à noite, fazer uma higiene do sono, né? A gente estuda hoje, tem muitos estudos científicos que falam sobre essa ideia, né, do sono, da indução do sono, né, da manutenção do sono. Então, tudo isso não começa lá 10 horas da noite, 11 horas. Começa no teu amanhecer. Então, se você tem uma rotina, eu acordei, o que você vai fazer? Vai pegar um celular? Não. Você vai ter contato com a luz solar, no mínimo 10 minutinhos. O que vai acontecer com aquilo? Você vai despertar com tranquilidade, já vai vir lá a vitamina sobre o teu corpo. Tomou um belo café da manhã, né? Um café da manhã muito bom, né? Proteína, geralmente, é isso que a galera aí da saúde está falando. Então, fez essa rotina, eu acho que dentro do possível, né? Você seguindo aquilo, a tua vida naturalmente vai caminhando a ponto que você não vai esquecer nada. Perfeito. Né? Você vai olhar para o teu dia e vai falar assim, poxa vida... Missão cumprida. Missão cumprida, Perfeito, né? perfeito. Brinquei com a família, comi bem, amanheci bem, fiz a isso. vigília do sono, dormi bem. Então, eu acho que isso ajuda. Legal, nesse legal. Esse equilíbrio, lance né? da missão cumprida é importante, cara. Tem que estar mapeado no seu dia e chegar no final do dia e falar, cara, fiz o que eu tinha que fazer. Esse é o sentimento que a gente tem que ter, entendeu? Pra tudo, velho. Até a questão da procrastinação, né? Tá muito você ligado, né? cumprir as metas ali, né? Poxa vida, você olhar aquele cronograma mental que tu fez. Aí você fala, hoje eu fiz isso. Você deixou uma, duas coisas para depois, não tem problema. Isso não vai te jogar para baixo. Né? Mas Verdade. Isso te evita até procrastinar. Sim. Teve uma vez, o pastor, que eu tava sentindo que eu não tava sendo produtivo. Sabe aquela sensação que acaba o dia, parece que não fez nada? Sente aí, um beleza. lixo, né? Desculpa Aí, falar, mas exatamente. É. Aí eu falei, eu vou contratar uma consultoria, um mentor, o cara vai me ajudar. Aí acabou coincidindo de eu abrir o Instagram, aparecer lá, se você se sente um lixo, cansado, clica aqui. O algoritmo te ouviu. Te ouviu. Resumindo, paguei um absurdo uma consultoria. Resumindo, a solução que ele me apresentou para resolver isso foi criar uma agenda, cronograma e controlar sono também. Aí eu fiquei pensando depois, caramba, eu paguei um absurdo para ele falar que eu tenho que ter agenda. Eu comecei a aplicar, cara, não é que deu certo? Dá certo. Então, às vezes, eu cheguei na conclusão que a gente erra no básico. E não dá para errar mais no básico hoje. E quando você faz, eu sou extremamente a favor de mentoria, consultoria, que eu acho que a gente necessita. Sim. Psicólogo, terapia. Hoje nós somos uma geração doente, né? Verdade. Depois da pandemia, então, parece que principalmente essas doenças emocionais, elas meio que Sim, teve um se aumento multiplicaram, significativo. né, Verdade. cara? Então, o José da área pode dizer com muito mais propriedade que eu até. Mas o fato é de que a gente vai nesses lugares para ouvir muitas vezes aquilo que a gente já sabe e não está conseguindo praticar. Verdade. E aí, de forma prática, fazer determinados ajustes na nossa vida, no nosso cotidiano, Fazem toda a diferença. para fazer toda a diferença e chegar no resultado que a gente precisa. Verdade. Top demais. Então, só para fechar o lance do equilíbrio, que é bem importante, que isso acaba sendo bem polêmico. A Amanda, que está aqui nos gravando, a gente estava conversando sobre isso com a Ana também. Sobre equilíbrio e tal. E aí... Olha só. Enfim, eu vou falar minha opinião, né? Obviamente que às vezes cada um tem uma tese, uma teoria. Eu, particularmente, não acredito em equilíbrio também. Eu acredito que a gente tem que mapear o que a gente quer, o resultado que a gente quer. Exato. Aí, a partir daí, a gente vai criar planos de ações, tudo mais. Então, se você quer ter resultado, de repente um resultado mais acelerado,
em um curto período de tempo. Você tem que ser intenso. Que intensidade é isso aí. É o oposto de equilíbrio. Posso pegar um gancho aqui, cara? Vou dar um exemplo nosso até. Nós estamos construindo uma história na cidade de Limeira, abrindo uma igreja. O que a gente conversou? A gente tem uma linha muito transparente de conversa. Conversamos em casa, ela falou, olha, para a igreja se desenvolver nesse primeiro ano de plantação, nascimento de igreja, vai ter que ter muita intensidade. Para que isso aconteça, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma lista de coisas lá em casa. Eu não vou fazer isso. Uma das coisas, por exemplo, que eu abri mão no ano de 2025. Não vou pregar em nenhuma igreja. Não vou pregar em nenhuma igreja. Aí a Josi falou, não, eu também vou... Por quê? Eu quero que nesse ano a gente desenvolva a nossa igreja. Então a gente vai pregar na nossa igreja. Então eu abri mão. E engraçado, porque dia 1, Josi já recebeu uma mensagem no WhatsApp. Ô, pastora, você não pode vir pregar aqui na nossa igreja, vai ter um evento assim e tal, a gente queria muito... Aí ela já fez um textinho, já copiou e colou, mandou pra mim, todo mundo tá falando, a gente tá respondendo a mesma coisa. Entendi. Mas é o lance é equilíbrio? Não é equilíbrio, é intensidade. Se eu não colocar a nossa energia com muita intensidade, abrir mão de muitas outras coisas, na igreja pode até nascer, mas não vai ter o resultado que a gente, porventura, está esperando. Não, faz muito sentido, porque o que seria o equilíbrio nesse caso? Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a agenda, vamos pregar só uma vez, não sei. Uma vez por mês. Vamos equilibrar. Então, se quer ter resultado significativo. Decisão radical. Tem que ser radical. Radical. Jesus fala, né, que a gente... Senão você entra na linha do mediano, né? E aí... É mediocridade, né? Então, ou seja, quem está assistindo, quem vai ouvir depois, tem bastante coisas legais aqui que a gente já está falando, que dá para pegar. A gente falou sobre a questão de autoanálise, frequentemente, para a pessoa fazer uma autoanálise e a partir daí tomar a decisão que mais tem a ver. A gente falou sobre equilíbrio. Equilíbrio não existe, então chegamos nessa conclusão. É natural você conversar com pessoas e eu até entendo o que às vezes as pessoas querem dizer. Mas as pessoas às vezes vão te aconselhar. Eu falo, não, você tem que ter mais equilíbrio, Josi. Você está vendo tanto que você está cansado, ou você está trabalhando demais, tem que ter uma vida mais equilibrada, às vezes você vai ficar doente. Só que ela não sabe o resultado que você quer ter. Que você ela tá não vivendo, tem as né? suas metas, seus objetivos. Então, assim, não que de repente uma pessoa que quer ter uma vida equilibrada seja errado, vai de acordo com o objetivo dela. Né? Então a gente tem que entender isso. É o lance da fase que você está na sua vida. Exato. Eu estou no lance financeiro top, bom. Então, cheguei vamos dizer assim, uma área de uma zona de conforto. Eu não preciso de mais, meu negócio é autossustentável, ele roda sozinho, então naturalmente eu vou trabalhar menos. Perfeito. O fato sempre tem uma área da nossa vida que vai requerer mais atenção do que as outras. Verdade. De fato, na maioria das vezes, você tem que ter essa sensibilidade. Jesus fala sobre isso, né? Que o homem deve examinar a si mesmo. Né? Sócrates já falava disso antes de Jesus. Jesus também replicou essa mesma palavra. Então, esse autoexame, essa autoanálise é extremamente importante. Paulo fala disso também antes de tomar ceia. Você vai tomar ceia? Faça uma análise. Faça uma autoanálise. Examine a si mesmo. Examine a si mesmo. Então, é um ensinamento filosófico, mas é um ensinamento bíblico. E é um ensinamento real. Você tem que fazer de tempos em tempos essa análise. Legal. Bom, e outra coisa que a gente falou aqui também é para não errar no óbvio, né? Eu acredito que a gente está numa era agora para não errar no óbvio. Tem que ter uma agenda, tem que ter um cronograma, você tem que se programar, se organizar. Minimamente para tentar alcançar aquelas metas. A sua rotina bem clara, né? Exatamente. O cara que é empreendedor, qual que é a sua agenda? Não, eu sou empreendedor, não tenho agenda. Não, cara, já começa errado. Você tem que ter sua agenda. Por exemplo, até para deixar na prática, como assim ter agenda? Por exemplo... Das 8 às 10, momento de reunião com o time. Das 10 a meio-dia, para quem é vendedor, prospecção de cliente. Isso aí. Das 1 às 3, enfim, mais ou menos assim, né? É isso, cara. Literalmente isso. Eu toquei uma operação com 400 vendedores, de porta a porta. No começo eu estava sozinho, depois a gente dividiu as áreas lá. Eu olhava 7 estados, passei a olhar só 6. E a gente tinha um cronograma. Vendedor, porque às vezes quando a gente fala de vendas, acho que vendas é um negócio que acontece meio que de forma intuitiva. E não é. Venda não é acidente, entendeu? Verdade. Venda é programada, é hábito. Eu sempre falo isso. E se você não tiver uma disciplina, você não vai ter resultado de venda, cara. Mas eu sou vendedor, eu sou bom de lábia. Cara, esquece. Isso já foi. Não existe. Essa é a minha praia. Qualquer dia a gente tem que marcar outro falar só sobre vendas. Né? Cara, não existe. Então, venda segue algumas regras. Uma delas é a disciplina. Se você não tem disciplina, a hora que você vai prospectar, como você vai prospectar, tem um manual, cara.
Tem um manual, não é um negócio assim, vender é uma questão de assim, eu não nasci talento, né? Alguém que diz assim, eu não nasci para vender. E daí? Nem todo mundo... E quem nasceu para ser piloto de avião? Ninguém nasceu para ser piloto de avião. O cara teve que aprender. Vender também tem uma escola, tem um jeito de aprender. E tem caras que foram mestres em venda. É só copiar, né, cara? Todo homem de sucesso deixa seus rastros, pegar, só seguir. Verdade. Entendeu? Então eu acredito muito nesse lance. Você falou, pastor, sobre doenças da alma e tudo mais, que inclusive é a praia da Josi, né, que é psicóloga e tudo mais. Hoje é bem comum eu ver em clientes, em colaboradores, em muitas pessoas, crise de ansiedade, depressão. Isso é muito comum, muito, muito. E eu queria perguntar para vocês, se vocês já passaram por situações ali de ter mesmo crise de ansiedade ou depressão? Se sim, como que vocês lidaram, saíram disso? E se não, se vocês vê casos assim, qual é a sua opinião para quem está passando por isso, né? O que você recomenda? Uma pessoa que... Eu já passei por esse momento de crise de ansiedade. Sim. Eu nem consegui dormir à noite. Aliás, eu sou muito ansioso. Então, assim, algumas coisas eu me encontrei, só um parênteses, que me ajudaram, como atividade física e tudo mais. Enfim, mas eu queria que vocês falassem um pouco qual conselho vocês dão para quem está assistindo ou quem vai assistir, que está passando por crise de ansiedade ou que está num momento de depressão. Aliás, o que é isso? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre. Essa linha que a gente dá, né, falando sobre negócios, espiritualidade, a gente já viu muitos casos, né? Tanto ministerialmente, quanto de amigos, quanto nosso mesmo. Por exemplo, a nossa vida ali dos negócios nunca foi... Sempre... Tem, assim, altos e baixos, né? Nunca teve essa estabilidade. Então, teve momentos que a gente se viu perdendo empresas. Quebrando mesmo, sabe? Naquele mês que você fala, nossa, estamos bem de venda, aí a operadora vem e rompe com você, e você se vê naquela situação, poxa, né? Teve um ano mesmo, em dezembro, que a gente tinha um número de funcionários muito grande, e a operadora queria dealers grandes, e nós éramos menores, e aí rompeu o contrato, e é um contrato de risco, então rompe com você, Véspera 30 dias você trabalha. Nossa. E era um mês, assim, de dezembro, e nós ficamos literalmente, assim, desesperados. Por mais que você confie no Senhor e na obra maravilhosa dele, na sua vida, na sua empresa, enfim, mas você fica sem chão. Você fala, poxa vida, agora eu tenho tantas famílias para dar conta, como que a gente vai fazer a rescisão? Mandar tudo embora. Mandar embora. Então, é naquele momento que a Bíblia fala mesmo, né? O dia mau. Então, o dia mau, ele não escolhe raça, cor, gênero, pobre, calendário, rico. Ele vem para todos, né? Ele vem para todos. Então, todos nós estamos aptos ali para receber uma crise de ansiedade ou não, entendeu? Isso não é por conta de personalidade, porque tem uma personalidade mais produtiva, uma personalidade mais analítica, não importa, né? E também, igual ele falou, não tem calendário. E isso aí também não teve calendário para nós. Nós ficamos num momento muito ruim e eu, particularmente, fiquei muito mal. A mulher, ela é mais sensível. Mais né? sentimental. Ela é mais sentimental. Então, a mulher... O homem, ele é mais objetivo. Ele vê um problema e ele fala, poxa, como que a gente faz para resolver? A mulher, ela vai falar, mas por que quebrou? Mas por que aconteceu isso com a peça? O que houve? Mas bateu não, ela não. O homem não. Mas como que a gente faz para arrumar? Peraí. A mulher, ela, por quê? Por quê? Então, eu ficava muito nessa. E eu falava assim, mas por que aconteceu isso? A gente estava tão bem, vendendo muito bem e tal, e não sei o que. Então, essa ideia de você ficar, às vezes, remoendo aquela dor, e isso te gera, sim, uma enfermidade na alma. Hoje a gente trata essas doenças como doenças psicossomáticas, que começam na mente. Então, nisso, o que acontece com o teu corpo? Ele absorve aquilo que a tua mente produz. E aí você tem a ideia de doenças físicas mesmo. Então, você tem crises de enxaqueca, você tem dor de cabeça que remédio nenhum sara, aí pode vir a psoríase, doenças da pele, porque começam no teu emocional e ela vem para o teu corpo. Né? O teu sistema ali imunológico, ele não consegue combater aquilo. E para aquela enfermidade física,
sair do teu corpo, você tem que entrar com um tratamento emocional, né? Fazer terapias, ter um bom amigo, ter uma pessoa que te oriente, uma pessoa com a qual você possa falar, abrir ali o que está acontecendo. Então, nesse momento da nossa vida, graças a Deus que nós tínhamos pessoas que estavam no mesmo negócio e que estavam próximos, amigos, mentores, que nos ajudaram a passar por essa fase, mas não foi fácil. Então, nós passamos sim. Foi no momento que vocês quebraram lá, que você contou Sim. sua história? Na verdade, esse episódio que a gente está falando foi mais recente, faz uns 4 anos. A gente tinha um contrato com uma operadora, eu não vou falar aqui para não dar moral para eles. E nesse contrato, ele tinha validade de 1 ano. Quando chegou no final do ano, eles não quiseram renovar. Entendi. E assim, não tinha nenhum indício de que isso não ia acontecer. Pelo contrário, tudo estava sendo convergente para que houvesse um crescimento. Entendeu? Aí foi um choque. Era assim, não, a partir de janeiro você tem que contratar mais, vocês vão ampliar a área. A gente tinha acabado de ampliar a área de atuação e tal. E aí veio um diretor, ligou, falou, cara, preciso falar com você. Saí daqui, fui até Araçatuba, andei 400 e poucos quilômetros. Um dia de chuva, sozinho. Cheguei, ele estava no hotel, falou, cara, a operadora vai romper o contrato, a gente gosta muito de vocês, o trabalho que vocês fizeram aqui são incrível e eu não quero perder vocês, vamos tentar fazer uma fusão, vocês entram em outra empresa, aquela coisa toda. Só que na hora, tipo assim, você não tá preparado para aquilo, cara. Se o cara falar, tô foi preparado. Um choque. Um choque. Aí, assim, eu ouvi o cara falando, eu falei, cara, vou pensar, vou falar com a minha família, vou falar com os meus sócios, meus parceiros de negócio, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, peguei o carro, 400 km de volta, nossa, né? A cabeça, imagina a cabeça, né, cara? Uma chuva na rodovia e tal. Cheguei, eu lembro que era tempo de congresso ainda, cheguei. Nossa, falei, aí, tá vendo? Liguei pro meu sócio do caminho, mas não falei para o Josi, para não deixar gerar... Porque eu sabia que fazer leitura, né? Mulher geralmente é mais sentimental, né? Cheguei e falei, Josi, ó, aconteceu isso, nós vamos parar, tem que mandar todo mundo embora. Amanhã você vê com a contadora lá, liga para o contador, vê o cálculo, quanto vai ser de rescisão. Eram 60 pessoas, a gente tinha registrado. Era muita gente. E vamos ver como é que a gente vai pagar e tal. Beleza. Esse foi um episódio. Só que esse eu já estava um pouco mais maduro, né? Eu já sabia lidar com um pouco mais de facilidade, sofri menos. Você sofre. Passei um final do ano terrível, porque eu não passei para os funcionários aquele negócio ainda, porque eu tinha que ver como que eu ia fazer essa... Eu tinha ainda um prazo para poder trabalhar, não sabia se eu queria ou não trabalhar, então tinha uma questão emocional muito pesada ali, né, cara? E eu fui orar a Deus e conversar e ver o que a gente ia fazer. Esse foi um episódio. Mas esse eu ainda sofri menos. A primeira vez, no começo, a primeira vez que eu quebrei mesmo, eu te contei um pouco sobre isso. Essa primeira vez que eu quebrei, eu morava em Jundiaí e a gente também, por causa da operadora, na época era outra operadora, mudou o contrato e as coisas saíram fora daquilo que a gente tinha de programação, né? Prestação de serviço, aquela coisa toda. Essa primeira vez foi mais difícil, Rafa. Imagino. Acho que a Josi deve ter sofrido muito mais do que essa segunda vez. Uma porque nós não tínhamos aporte financeiro para resolver o que a gente tinha de programação. Segundo, porque não teve um prazo. Ó, a gente vai quebrar o contrato daqui 30 dias. Foi top-down. E essa primeira vez a gente sofreu mais. Assim, graças a Deus não chegamos a entrar em depressão, mas houve assim vários questionamentos. Primeiro, se eu tinha nascido para aquilo, que eu acho que é meio pessoal. Pô, será que eu nasci para ser empresário mesmo? Segundo, será que eu vou dar conta de sair desse buraco? Terceiro... As perguntas clássicas que todo mundo faz quando está passando por um momento. Será que vou ter ajuda? Quem vai ficar comigo? Você começa a olhar do lado, você já começa a se sentir sozinho. Então foi um tempo difícil. Você pensava assim, pastor, o que as pessoas vão pensar, será? Quando eu souber que eu quebrei, quando eu falar que quebrei, isso vinha na sua cabeça? Essa é uma coisa que nunca me pegou, porque eu acho que faz um pouco parte do meu temperamento. Por exemplo, eu detesto rede social. Eu tenho eu falo pra Josi, eu não tenho Facebook. Eu tive, mas eu fechei rapidamente, porque eu via que era uma rede que mais me fazia mal do que bem. Eu tenho outras redes sociais, porque eu acho que é uma necessidade, negócio, igreja, aquela coisa toda. Mas eu, assim, cara, eu não me alimento disso, entendeu? Do que as pessoas pensam. Mas é uma coisa, Rafa, minha, muito pessoal. Porque eu sou rodeado de pessoas e eu vejo que as pessoas dão muito valor a isso, né?
Então isso não me afetou, como as pessoas iam reagir, o que elas iam pensar, o que elas iam falar. A Josi sabe disso, não é uma coisa que me pegava. Entendeu? Eu dou valor porque ela pensa de mim, porque meus filhos pensam. O resto, assim, eu não dou muito valor. Mas é uma pegada minha, pessoal, muito pessoal. Não é porque a maioria das pessoas é o oposto, né? A maioria das pessoas, na verdade, isso é um problema. Elas ficam com isso dentro delas. Pô, mas o que será que vão pensar? E se acontecer isso? Às vezes fica até escondendo algo, né? Com medo do que os outros vão pensar. Exato. Então, porque hoje a ideia que a gente mais ouve e vê é o culto à produtividade. Então, se você está produzindo algo e aquilo não vinha, poxa vida, tô mal. Então, até você vai conversar com alguém na rua, não sei, você está andando lá, encontrou um amigo que você não vê a longa data. E aí você pergunta, e aí, João, como que você tá? Aí ele fala, cara, tô na correria. Então, hoje é normal você virar pra pessoa e falar, tô na correria, tô na correria. Então, o fato de ter esse culto à produtividade, você tem que produzir, você tem que mostrar resultado. Né? Você tem que malhar, você tem que treinar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser bem, tem que comer sushi toda semana. Então, essa ideia, né, esse culto à produtividade, quando você não consegue cumprir isso, você se sente mal. Então, você se julga, se essa culpa. Cultura, né? E você pensa realmente o que os outros, né, imaginam. Faz mais mal do que bem, na nossa visão. É muita comparação, né? Principalmente hoje na rede social. Que nem o Gui falou sobre... que eu estive em uma empresa falando sobre vícios digitais. Então, acho que o gatilho, o maior gatilho da rede social é o fato da comparação. É o fato da comparação. Uma Coca e uma Pepsi. Qual vende mais? Qual dá mais status? Qual... Não Tudo é qual comparação, é mais né? saudável. Não é qual é mais saudável. É o lance da fase. Açúcar tem muito mais... A Coca tem muito mais açúcar que a Pepsi. Então, assim, é a ideia do status, a ideia por trás, a ideia cultural. Então, é aquela vibe do... eu não trabalho aqui por conta do salário, eu trabalho por conta da cultura. Entendeu? Então, assim, essa questão da comparação é muito forte na rede social e também acaba afetando, né? E assim, aquele lance da fase. Lembra desse negócio da fase? Que fase você está da sua vida, né? Aí você se compara com um cara que está numa fase de negócio, uma fase financeira muito mais elevada do que a tua. Aí você fala, não, vou seguir os mesmos... Vou fazer o que esse cara está fazendo. Mas ele está numa fase da vida que você não está naquela mesma fase para seguir o mesmo padrão. O cara come toda semana, ele come comida japonesa. Pô, você aguenta comer comida japonesa hoje? É caro, não é uma comida barata, né, cara? Aqui na nossa região tá caro. Então, assim, as pessoas começam a se comparar, falam, não, pra mim tá bem, eu tenho que comer igual o cara come, toda semana na comida japonesa. Pra mim tá bem. Devido você tá se comparando, né? É isso. A ideia da comparação, olha que interessante, a ideia da comparação, ela tem dois lances. Quando você olha pra algo e você se compara aquilo, das duas, uma. Ou você se acha a última bolacha do pacote. Nossa, mas eu tô muito melhor que a minha amiga. Não, olha aqui meu peso, meu corpo, minha pele, meu carro. Não, eu tô muito melhor. Aí você entra numa zona de conforto. Não, eu tô bem, então eu vou continuar assim. Né? Ou então você olha se comparando e aquilo fala, poxa vida, eu nunca vou ter isso, nunca vou ter aquilo. Aí aquilo te dá um down. Você fica para baixo, a tua autoestima baixa. Então tem esses dois lances aí da comparação que é muito perigoso. Boa. Bom, eu já tive crise de ansiedade também. Isso é uma luta comigo mesmo, porque eu sou ansioso. Nossa, eu sou muito ansioso. Então, assim, algumas coisas que eu fiz que me ajudou muito. De repente, tem pessoas assistindo, que vai assistir depois, que também é ansioso, também tem crise de ansiedade, assim como eu, que pode ser que ajude também. Teve uma época que eu peguei meu Instagram, pegando até o gancho de comparação, faz muito sentido isso. Eu deixei de seguir todo mundo que eu seguia. Eu deixei de seguir. E comecei a seguir, eu acho que para não errar, tinha umas 10 pessoas. Que é um pastor... eu peguei algumas pessoas que são referências em cada área. Por exemplo, um da parte financeira, que é um cara que eu admiro. Um da parte profissional, um de vendas. Um da parte espiritual, mais ninguém. Então, ou seja, toda vez que eu entrava no meu Instagram, cara, só tinha coisa boa para ver ali. Porque eu só estava seguindo 10 pessoas referentes, que eu peneirei muito. Então, isso me ajudou. Essa foi a primeira coisa que eu fiz que me ajudou. Gargalo do aleatório. Exatamente. Não é porque hoje, por exemplo, estudos indicam, né, que a rede mais viciante hoje é o TikTok. Então, o TikTok ele é algo super aleatório. Ele não faz...
uma formação de um pensamento, ele não tem uma linha de raciocínio. Por isso que ele é tão viciante, porque aquilo te gera dopamina. Né? Então você fica preso naquilo. Então você abre lá um copo d'água, abre lá um cavalinho, abre lá uma cor, abre lá uma dancinha. Então aquilo não te dá uma linha de raciocínio. Exato. Você não tem aquela régua, então você não consegue formar pensamento. Então você fica horas ali, você vicia, aquilo te gera uma falsa alegria, você perde horas de sono, perde produtividade, perde tempo com a família e é algo que não vai te levar a nada. Exato. Agora, o que você fez? Você pegou, fechou o gargalo da tua rede social, colocou tudo em linha com os seus valores, pensamentos e padrões. Exatamente. Então, aquilo, ele de forma alguma vai te viciar. Aquilo ali, ele vai te enriquecer. Exato. Você vai estar muito bem alimentado por aquilo que você está consumindo na rede Aí me social. ajudou muito. Só para talvez contribuir com o tema ainda, né, da ansiedade, assim. A gente sabe que isso hoje é uma doença, né? A ansiedade, inclusive, passou, segundo a OMS, pela primeira vez como a doença mais impactante no mundo, passando até a depressão. Então, há muitas pessoas ansiosas. A gente é uma geração ansiosa, a gente chama a geração do miojinho, que é tudo pronto em 3 minutos, né? Verdade. Assim, para contribuir, se você que está nos assistindo sente de alguma forma, peça ajuda, procure um profissional da área. Cara, faça terapia, tudo isso é importante. Quando a gente fala de negócio, qual que é o meu conselho nesse aspecto? É assim, cara, eu aprendi que o contrário do sucesso não é o fracasso, é a desistência. Essa é boa, hein? Por quê? Porque quando acontece uma situação como a nossa, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: fracassei, vou desistir, vou parar, não vou fazer mais, nunca mais vou voltar a empreender, nunca mais vou... Eu ouço muita gente, cara, nunca mais quero ter funcionário. A gente já ouve muito isso, né? Alguém que teve alguma decepção, enfim. E aí tá o lance. O lance tá assim, você passou por uma situação difícil, peça ajuda. Seja um mentor, um instrutor, uma pessoa que seja uma referência, um profissional da área da saúde que possa te apoiar e te ajudar. E isso fez muito sentido para nós, entendeu? Então eu sempre busquei ajuda e sempre sandalinha da humildade, o cara é melhor que eu. E eu preciso aprender com o cara e eu faço isso. Tem muitos profissionais que quebram porque eles não têm coragem de pedir ajuda. Verdade. E isso não te faz ser inferior. Gente, pedir ajuda faz você se tornar inteligente. Eu tenho um amigo... A Bíblia mesmo fala que se o sábio ele ouvir um conselho, ele se torna mais sábio ainda. Verdade. Eu tenho um amigo, por exemplo, eu até aconselho você convidar ele para estar aqui, porque ele é um cara que está voando mesmo, empresarialmente falando, é uma referência, que é o Raul. Esses dias eu tive com ele. Raul, quero uma mentoria sua aqui, senta aqui comigo. Cara, estou numa situação pessoal. Eu estou tomando uma decisão, eu tenho esse empreendimento, eu tenho esse investimento e tenho esse negócio aqui. O que você me aconselha a fazer? E eu fui pastor dele na igreja, né? Mas na área do negócio ele é um mentor. Então, a gente tem que ter isso, entendeu? E, cara, assim, eu sei que é difícil quando a gente fala de empreendedorismo, tem muita vaidade, né? Meu sócio, o Diego é um cara que fala algumas verdades. Uma das verdades fala assim: o mal da humanidade é a tal da vaidade. E é uma verdade, cara. Assim, no mundo dos negócios, a galera tem muita vaidade e não quer pedir ajuda. Cara, como é que você faz? Como é que você fez? Pô, me ajuda. Preciso aprender. E aí tem o lance também do cara dizer: não vou ensinar, senão o cara vai passar por mim. Então tem umas coisas assim, né, que se tornaram barreiras. Então, falando ainda de depressão e ansiedade, eu acredito que muita gente passa por isso, sendo empresário ou não. Precisa de ajuda, busque um mentor, busque um profissional da saúde, um profissional da área, mas não tente encarar essa parada sozinho, entendeu? Sim, legal. Acho que isso é muito importante. Isso é muito Top importante. demais. Bom, e dando continuidade no assunto, que nós estamos falando sobre como conciliar a parte profissional com a espiritual. Aí tem um lance que acontece bastante, principalmente quem tem esses compromissos assim de mais responsabilidade na igreja, né? E também tem posições ali de tomar as decisões dentro de uma empresa. Por exemplo, vamos imaginar um cenário que você tem um funcionário lá na empresa de vocês que, cara, não está performando esse cara, você já deu um feedback para ele, já deu 2, já deu 3, ele não melhora. Só que chegou num ponto que você tem que desligar. Só que você sabe que se você desligar, devido à situação que ele está passando, você vai acabar ali com o espiritual dele, devido a essa rescisão naquele momento para ele. E aí, como que vocês fazem? Como que vocês analisam essa situação? Porque tem um lado ali pastoral, né, de vocês, e o lado ali empresarial. Então, como que vocês tomam essa decisão?
Cara, eu sou muito frio para isso. Eu sei separar bem as coisas. Eu acho que profissionalmente o cara tem que ser competente. Dependendo da religião, da opção sexual. O cara tem que ser competente. Se ele foi contratado para uma competência e aquela competência não está sendo atingido, ele pode ser o homem mais santo que você conhece. Eu mando embora. Eu trabalho com pessoas que eu acredito ser competente, entendeu? E assim, às vezes é meio polêmico, né? Mas você vai acabar com a vida espiritual do cara? Cara, o cara não vai acabar espiritualmente porque ele perdeu o emprego. Se isso for um fator que possa interferir na vida espiritual dele, tem alguma coisa errada na vida dele que precisa ser ajustado. Porque estar empregado ou não estar empregado não pode mudar a nossa vida espiritual. Legal. Então eu parto desse princípio, entendeu? Legal. Então, assim, cara, tem gente também que fala assim, eu não contrato ninguém da igreja para trabalhar. Cara, se tem alguém na igreja que é competente para aquilo que eu quero desenvolver, eu contrato. E eu já trabalhei com, cara, diversas pessoas de diversas religiões, com diversas linhas de pensamento, filosóficas, partidárias. E eu sempre parti do princípio. É competente? Tá fazendo o que é competente? Tem lugar comigo na mesa para trabalho. Legal. Talvez para outros assuntos a gente não tenha convergência. Legal. Não é? Legal. E não precisa ter também, né, cara? Ou seja, separar bem as coisas. Separar bem as coisas. Você tem a mesma opinião, pastora? Mesma opinião. Separar, com certeza. E a Josi fala que eu sou mal. Não, mas a gente tem que ser assim mesmo. Se o funcionário encaixou, enquadrou, compartilha ali, tá entregando o resultado, beleza. Não tá, Legal. infelizmente... Bom, eu já tive experiência, assim. Eu levei um cara espiritual para trabalhar, chegou lá, o cara era uma porcaria para trabalhar. Cara, eu cheguei a levar gente para trabalhar de vendedor, por exemplo. Chegou, o cara tava evangelizando na rua e no horário de trabalho. Falei, cara, esse não é o propósito. Então a gente tem assim que separar. Como, né, pastor? Às vezes você leva um cara que vai à igreja nenhuma. Chega lá no trabalho, o cara tem caráter, o cara entrega. Mais do que os que são comprometido, entendeu? É verdade mesmo. Isso aí. Bom, e falando assim, porque, querendo ou não, a gente tem princípios, então a gente tenta, de certa forma, ali levar isso para dentro dos negócios, enfim, mesmo sabendo separar bem as coisas, como vocês disseram agora, mas vamos supor que vocês descobrem ali algum cenário que tem pessoas ali falando mal de vocês, fofocando, falando mal do pastor Ajuso, pastor Gui, eles são pastores, olha o jeito que fala com a gente aqui, olha o jeito que é a postura deles. Se você descobre que tá rolando esses burburinhos ali entre os colaboradores, o que vocês fazem? Vou usar uma frase do meu pastor, pastor Zé Maria. Tá. Não adianta você correr, para onde você for, o urubu é preto. Sempre vai. Não existe um cenário perfeito onde todas as pessoas vão gostar de você. E aí, eu vou ampliar a sua pergunta, dizendo que isso acontece na empresa, na igreja, na família, nos vizinhos. Não tem como ser unânime. Nem Jesus foi. Então eu não tô nem aí se o cara tá falando mal de mim. Ou seja, deixa falar, é normal, não tem como... Você não tem controle. Assim, ó, outra chave do Pablo Marçal, pega aí. Pega essa, hein? Você não consegue controlar o que as pessoas vão fazer ou falar sobre você. Você só consegue controlar como você vai reagir a isso. Top. Certo? Então, assim, as pessoas vão falar... Se você fizer tudo bem certinho, vão falar que você não fez. Se você fizer tudo... Se você antecipar o pagamento de todo mundo, pagamento dia 5, você pagou no dia 1. Algum dia alguém vai falar que não era para antecipar, que não queria ter recebido, que nunca pediu aquilo. Se você der mais benefícios do que você combinou, um dia vão falar que você não fez o suficiente. Então, cara, assim, vai... Para onde você for, tem pessoas, e onde tem pessoas tem problema. Então, eu não ligo para isso, cara. Não ligo. Top demais. Bom, o papo tá bom demais, mas infelizmente está chegando ao fim. A gente tem tempo aqui para poder cumprir. Sim. E para finalizar, eu queria que vocês fechassem, né? Falando qual que é a ordem de prioridade no ponto de vista de vocês. Vamos colocar 5 opções aqui. Vamos colocar Deus, vamos colocar igreja, vamos colocar família, saúde e trabalho profissional. Como que vocês classificariam aí de primeiro a quinto lugar? Polêmica, hein? De bate pronto agora. Quer aí, José? Tem a ver com o cenário ou é padrão? Cara, e aí, assim, ó. pra fechar. Eu ouvi algo esses dias e eu super concordei. Eu acho assim que o reino de Deus, a presença de Deus, o Senhor Jesus, ele sempre tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Top. E a gente sempre coloca a família, né, em segundo. E a família, para você cuidar dela, você tem que estar bem.
Então, você tem que manter uma vida minimamente saudável. O teu emocional tem que estar bem. Porque se você está doente emocionalmente, doente fisicamente, como que você vai cuidar da sua família? Né? Então, eu penso que o Senhor Jesus, lógico, sempre em primeiro lugar, a nossa vida espiritual com Deus. Em segundo lugar, você tem que estar bem para cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Então, a sua saúde emocional e física, né? Legal. Família, né, amor? Polêmico, né? Eu falei que era polêmico. Não, eu não ia deixar você sair daqui sem nenhuma polêmica, né? Tem uma discordânciazinha, né? Você falou de 5 aí, 5. Né? Deus, isso. Família, saúde, igreja, trabalho e igreja. Saúde, tá. Eu classificaria assim, a sua vida com Deus, porque você é um ser espiritual, ponto. Pronto. Não tem negociação aqui. Perfeito. Sua vida com Deus. Depois a sua família, né? Que a sua prioridade é a sua casa, seu ministério começa dentro da sua casa, sua igreja começa dentro da sua casa, e sua empresa começa dentro da sua casa. Certo. Vou empreender, mas não está em concordância com a família, com o casamento, vai dar errado. Mesmo que a sua esposa não esteja no seu negócio presente, ela está presente. Perfeito. Toda a conquista que eu tenho no meu negócio, a Josi se faz presente. Ela estando lá, executando uma função ou não, ela está presente, certo? Depois, aí sobrou aí saúde, né? Saúde é extremamente importante. Porque que adianta você ser um homem de Deus e com a saúde toda ferrada? O que adianta você ser um cara bem sucedido e estar com a saúde toda ferrada? Perfeito. E aí a saúde, eu concordo com a Josi, tem que ser emocional. Tem até uma frase, né? Agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas é mais ou menos assim, que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo. Aí ele fala, eu matei o cavalo e não entreguei a mensagem. Então, quem era o cavalo? Era o próprio ser humano que teria a missão de levar a mensagem, mas no caso ele não teve saúde, ele não conseguiu entregar a mensagem. Então, eu acredito muito nessa questão da saúde, né? E é importante. Depois, né? Aí tem uma questão entre igreja e empresa aqui, tá? Eu acho que vale a reflexão. Porque, assim, existe o ministério do cara. O cara tem um chamado ministerial. E, às vezes, o ministério do cara é ser empresário. E, para ele ser empresário, naturalmente, ele não vai conseguir assumir determinadas demandas que ele tem na igreja local. Perfeito. Que não tem a ver com a espiritualidade. Perfeito. Você congregar numa igreja está dentro da sua espiritualidade. Perfeito. A congregar, a comunhão entre os irmãos, a sua espiritualidade entre oração, leitura da palavra, sua vida devocional. Isso aqui está no primeiro item. Isso aqui a gente não abre mão. Ser fiel aos princípios da palavra, baseado naquilo que a gente acredita, ser dizímio. Está tudo aqui. Não tem a ver com a igreja, tá? Então a espiritualidade está aqui. E aí, entre igreja e empresa, você tem que entender qual é o seu ministério. Eu durante 25 anos eu fui voluntário na minha igreja. Eu não tinha tempo integral, eu fui voluntário. E eu desenvolvi diversas funções na igreja. Coisas que até não tinha uma chamada específica. Por exemplo, Deus nunca me chamou para ser tesoureiro. Eu fui tesoureiro 4 anos. Eu nunca recebi uma chamada. Deus falou que você ia ser tesoureiro. Não, nunca recebi. Mas eu fui tesoureiro. Eu servi a minha igreja dentro das minhas possibilidades no tempo que eu tinha. Às vezes eu tinha que abrir mão de fazer determinadas coisas pessoais para poder fazer um relatório para a igreja, por exemplo. E aquilo eu entendia como parte de servir a igreja, da minha espiritualidade, entendeu? Mas tem casos, Rafa, que eu entendo que o cara tem o seu próprio negócio. Ele tem um chamado ministerial para ser empresário. Cara, ele vai ter que demandar tempo. E se ele não tiver assim bem alinhado com o seu pastor local, ele dá a impressão que o cara é meio que um cara carnal, desviado, que não consegue estar em toda a programação. Mas o pastor que tem esse entendimento de que o cara, o empresário, tem um ministério, cara, vai tudo bem. Aí acho que tem que encontrar um ponto assim de convergência ali. De acordo com o perfil da pessoa, perfil, né? Legal. Entendeu? Mas não tem como se abrir mão, entendeu? Bom, a igreja hoje é talvez a instituição mais importante na face da terra depois da família. Exato. Para transformar a vida de pessoas, entendeu? Legal. Bom, então é isso. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente, a todos que vão assistindo esse episódio. Depois o episódio vai ficar gravado em algumas plataformas, Spotify, YouTube. Você que está assistindo, seja em um outro dia, envie esse conteúdo, esse vídeo, esse podcast para alguém que precisa assistir também, alguém que tem ali uma vida profissional com muita responsabilidade, alguém que tem compromissos da igreja, porque o que nós falamos aqui, de fato, é muito importante. A gente tem que entender o nosso papel. Ficou claro que a gente tem que entender o nosso papel e, a partir daí, a gente ter planos de ações, ter organização, ter agenda. E, para fechar, eu fico com uma frase que vocês disseram sobre o sucesso, que o oposto do sucesso não é o fracasso,
é desistência. Então, fique com essa frase aí. Obrigado a todos. É isso, pastor. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe Tchau, vocês. gente. Deus abençoe. Valeu.